Olá, pessoas do meu coração! Não sei se todo mundo aqui sabe, mas amanhã começa a MLI, a Maratona Literária de Inverno, feita lá pelo GF, nosso Geek Freak. E esse ano o formato da maratona tá um pouco diferente das outras que eu participei, pelo menos. Nos outros anos a gente tinha vários grupos, né, divididos com desafios diferentes. E eu escolhia muito pelos desafios, pra ver o que eu tinha de livros aqui em casa que se encaixavam, né, nos desafios, pra não ter que comprar muita coisa, ou nenhum livro, né. Mas esse ano a gente tem uma lista só de desafios pra geral, então não tem muito essa coisa de escolher, não tem muito como fugir, né? Mas pra quem não sabe, a maratona literária é um período do ano de duas semanas, né? Tem a maratona literária de inverno e do verão, então são 2 períodos do ano, no caso, mas enfim, são 2 semanas em que a gente se propõe a ler o máximo possível. Então você tira aquele tempo ali que você estaria rolando o seu feed em alguma rede, ou que você estaria vendo série, filme, etc., para ler durante essas 2 semanas. Então, eu trouxe aqui os livros que eu pretendo ler nesse período, né? E mais algumas coisas, assim. Não sei se vou conseguir ler tudo. São 8 livros no total. Não, acho que eu só separei 7 livros no total. E vamos lá ver o que vai acontecer, o quanto que eu vou conseguir ler de fato durante essas 2 semanas, porque estarei em aula durante essas 2 semanas, né? Infelizmente, esse ano a maratona caiu no meu período de aula, então é um pouco triste a vida. Ok, acho que eu peguei tudo, então bora lá. Primeiro, um livro com um protagonista adulto. Eu escolhi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um clássico, então já vai entrar pro nosso quadro de clássicos aqui no canal. Eu sei pouco sobre a história. Talvez eu esteja confundindo o que eu sei com o Quincas Bordas, na verdade. Mas vou aproveitar, né, esse momento. O negócio é que eu acabei escolhendo livros meio grandes. Não é que eles são grandes, tipo, nossa, oh meu Deus, 500 páginas. Mas grandes se você pensar que eu quero ler essa pilha em 2 semanas. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Enfim, então esse é o nosso primeiro escolhido. Eu tô pensando em mudar pra Luciola, porque Luciola é minusculinho. Talvez isso fosse bem inteligente da minha parte, vou ver o que eu faço até lá, porque não é com esse livro que eu vou começar, né, a leitura. Tem uma categoria diferente de desafio, que são as provas, e um dos que estão lá é ler um calhamaço, que nesse caso o Vitor limitou como um livro maior do que 450 páginas, e para isso eu escolhi Rádio Silêncio, que é um livro que tem 448 páginas, então ele tá assim... Eu vou considerar essas 2 páginas assim, tá? Porque é um livro que tá aqui há muito tempo que eu quero ler, ele tá até no plástico ainda, porque eu só costumo tirar o plástico dos livros quando eu vou ler, de fato. Eu tô muito animada pra ler mais coisa da Alice Oseman. O Heartstopper me cativou completamente, tanto na série quanto nos quadrinhos, então quero conhecer um pouco mais da escrita da autora e de outros personagens, saber como é que ela se comunica e tal, por outra mídia, né, porque Heartstopper é quadrinho, então tô animada e eu espero que seja uma leitura bem facinho, simples e tranquila. Mais um desafio, terminar ou continuar uma série. Então aqui nós temos Finale. Sim, eu quero soltar vídeo resenha de Finale quando eu terminar, então não vou falar muito sobre ele, né, mas é o 3º livro da série de Caraval. A gente já tem vídeo aqui do primeiro e do 2º livro, caso você se interesse pela série e queira saber o que eu achei de cada um deles individualmente. E eu já adianto que eu tenho muitas expectativas pra isso aqui. Eu sou apaixonada pela escrita da Stephanie Garber, e principalmente pelos capítulos narrados pela Scarlett, que tem toda uma coisa sinestésica e colorida, que me passa uma vibe muito legal. Eu acho que foi o que mais me encantou no primeiro livro de Caraval, exatamente isso, de ela narrar as coisas desse jeito e fazer o evento parecer tão mágico quanto se descreve, sabe? Era completamente diferente a experiência. Então quero devorar isso daqui. Para o desafio de livro que só tem uma palavra no título, excluindo artigo, né, a gente tem
O Farol, que foi um livro que eu achei numa feirinha desses de livro a R$10. Me pareceu interessante, ele é da Intrínseca, nunca ouvi falar da autora e, sei lá, vou aproveitar para desencalhar, né? Esse é um dos livros que estão na minha lista de coisas para ler esse ano. Então seria muito bom já conseguir enfiar ele nesse projeto e fazer acontecer. Outro desafio, livros com menos de 500 avaliações. Então eu escolhi O Farol e a Libélula, que tá com 300 avaliações no Scooby. E... ele é bem cheiroso. Numa sinopse muito rapidinha, aqui a gente tem uma adolescente problema, sabe? Dessas que causa, e, enfim. E aí ela vai fazer serviço comunitário num lar de idosos, meio que como pena, né? Pelas merdas que ela fez. E ela começa a se aproximar de uma senhorinha e que tem várias histórias pra contar e tal. Então acho que vai ser um livro bem de boinha, espero que seja bem fácil de ler também. Para um livro que seja um reconto de uma mitologia, de conto de fadas, etc., eu escolhi Lore Olympus, que vai ser uma releitura. Eu li boa parte dos quadrinhos que tinham publicados no Webtoon, mas foi muitos anos atrás, então eu acho que o que eu li é tipo o primeiro volume, talvez um pedaço do segundo, mas eu tô bem animada pra voltar pra essa história. Eu fiquei completamente apaixonada pelo traço da autora, né? E isso daqui é um reconto de Perséfone e Hades no mundo contemporâneo. Então, o Olimpo e todas as coisas dos deuses são completamente contemporâneas, eles têm celular e vão pra baladas e etc. Então, me deixou muito animada. A cada 3 leituras, a gente pode pegar uma recompensa nesse ano. Então, eu já escolhi uma das minhas primeiras recompensas, que vai ser ler um quadrinho ou um livro curto da minha escolha, né? Que vai ser Lore Olympus 2, obviamente, que também podia enfiar ele em continuar uma série, né? Se eu quisesse, mas não. Então, Lore Olympus 2. E que é exatamente a continuação. Eu sei que acontece muita coisa com a Perséfone e tal, e a relação deles demora a acontecer. Não é bem um Enemies to Lovers, eu acho que tá mais pra um slow burnzinho. Então, ai, quero muito voltar pra essa história logo, gente. E eu tenho direito a pegar mais uma recompensa só com esses livros aqui, né, que eu já coloquei, mas eu ainda não pensei nela, então... até lá, né? Até lá eu penso de acordo com o que eu tiver a fim de ler na hora. Eu escolhi esse monte de livro, mas as minhas expectativas reais são conseguir ler os 2 Lore Olympus e talvez mais 2 livros desse monte aqui que eu coloquei. Porque, né, são 2 semanas, são semanas de final de período, o último dia da maratona, né, dia 22, é o meu primeiro dia de férias, então eu sei que eu não vou conseguir... né, passar todo o tempo da minha vida lendo e sei lá, estaria mais animada se a maratona tivesse sido nas minhas férias, mas coisas que eu não tenho controle. E aí, o que eu tô me apoiando pra conseguir os fragmentos e montar os medalhões, porque esse ano a gente tem um sistema de recompensa que é o seguinte, quer dizer, tem toda uma história, né, eu adoro que o Vitor faz a maratona sempre com temas, histórias, eu acho que isso torna tudo mais envolvente. Então esse ano nós somos arqueólogos, pesquisadores, uma vibe meio Indiana Jones, em busca de uma civilização perdida. Então a gente tem alguns medalhões pra restaurar, que significam coisas, né? Então a cada 3 fragmentos conseguidos, ou seja, 3 desafios cumpridos, a gente consegue um medalhão. Eu acho que eu vou conseguir, sei lá, uns 3 medalhões, porque tem algumas outras atividades que não são exatamente leitura, tipo, postar nas redes sociais sobre o que você tá lendo, coisas do tipo. Então, estou me apoiando um pouco mais nessas coisas. Talvez eu consiga uns 4, mas eu acho muito difícil conseguir todos nesse momento. Tem mais um desafio que eu tava animada pra cumprir, mas eu ainda não escolhi qual livro que vai ser, que é outra pessoa escolher a minha leitura. Então, provavelmente eu vou pedir pro meu namorado escolher algum dos livros que estão viradinhos, né, porque eu coloco os meus livros não lidos com essa parte daqui pra fora, né, com o corte pra fora, na estante, então provavelmente eu vou pedir pra ele escolher um desses livros, e vai ser o livro que eu vou ler na maratona
por outra escolha de outra pessoa. Então, pessoas, é isso. Se você quer saber mais sobre esse processo, me acompanha nas redes, eu vou postar mais por lá, né? Dá pra ter atualizações mais em tempo real do que aqui no YouTube. Mas ainda assim, eu peço pra você dar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar em todas as redes, mais uma vez. E caso você queira que uma das suas recompensas de ler um conto ajude muito uma autora nacional, eu tenho aqui embaixo 2 links para 2 contos que eu escrevi e publiquei. Então já pode entrar na sua maratona literária também e vai me deixar muito feliz. Aqui do lado a gente tem uma playlist e o último vídeo que saiu no canal. Você não precisa ir embora, a gente tem muito conteúdo nessas galáxias. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!